Se Deus vai edificar a casa, em vão vigia, em sentinela. Nós sabemos, quem não sabe vai saber agora. Os salmos são canções, são poesias cantadas, escrito por alguns autores. Não foi só Davi que escreveu os salmos, e esse salmo em específico foi Salomão quem escreveu. E na época da escrita desse salmo, diz a história que era o período em que eles estavam reconstruindo o templo, e eles tinham que ir todos os anos, né? Eles iam 3, 4 vezes a Jerusalém, e enquanto eles faziam essa peregrinação, que não era como hoje, temos carro, temos Uber, temos avião, a gente corre a fronteira em 30 minutos, 40 minutos, você sai do Rio para São Paulo em 50 minutos de avião. Não era assim, era diferente. Eram trajetos grandes que tinha que se enfrentar. E o povo ia de Israel para Jerusalém, caminhando. Só que aquele que está na presença de Deus, que conhece o Senhor, o caminhar dele já é diferente. Aleluia. Eu não sei se você consegue mensurar, ir lá no passado e imaginar o povo caminhando. É mais ou menos do jeito que acontece quando você sai da tua casa. Tá tudo difícil lá, tá tudo confuso, mas você sai lá de dentro da tua casa e fala: eu vou para a igreja. Às vezes você diz assim: porque aqui não tem como ficar. Eu vou para a igreja porque pelo menos lá é o único lugar que eu tenho paz. Eu vou para a igreja porque lá eu vou adorar o nome do Senhor. Deus pode falar no louvor, Deus vai falar na palavra e eu vou ter refrigério. E você vem caminhando na sua trajetória, às vezes focado só no problema, mas o Senhor te traz: olha filha, olha para um lado, olha para o outro, eu estou cuidando de você, eu estou te levando ao encontro daquilo que eu tenho para falar contigo. Aleluia! E nesse trajeto a gente começa a cantar, vem um hino, vem uma palavra, um texto. Se tiver oportunidade eu vou cantar esse hino, se tiver uma saudação eu vou ler esse versículo. Não é assim que a gente faz? Assim era o povo naquela época. Naquela época a distância era grande, irmãos. A caminhada era grande, era longa, e o povo tinha que ir a pé mesmo. E eles iam caminhando e cantando, caminhando e adorando ao Senhor, caminhando e declarando através das poesias e dos salmos tudo aquilo que o Senhor já tinha feito, e também colocando em palavras tudo aquilo que o Senhor tem poder para fazer. Às vezes o Senhor não tinha feito ainda, mas a fé, aleluia, nos leva a crer em tudo que Ele já nos prometeu. Ele até ainda não fez, mas eu tenho certeza que se Ele falou, Ele vai fazer. E o povo caminhava de lá, de Israel até Jerusalém, e cantava: se o Senhor não edificar a casa, você qual era a melodia? Em vão trabalhos que edificam. Imagina, era um tempo difícil, precisava se reconstruir, e reconstruir é pior do que construir. Quem já teve uma casa e sabe que ela precisa de uma reforma, é complicado. Vai quebrar tudo, vai sujar tudo, então é complicado a reconstrução. E o templo era assim, ele tinha que ser reconstruído. Salomão, para quem não sabe, ele foi aquele homem que Deus se revelou a ele em sonho e falou: o que queres? Pede para mim o que tu queres. Meu Deus. E ele fala para Deus: eu quero sabedoria para governar o povo. Se fosse hoje, no contexto social que nós vivemos, quando alguém pede: o que tu quer? A gente vai logo para as coisas financeiras. Eu quero uma casa boa. Não é pecado. Eu quero um carro melhor, eu quero melhorar isso, melhorar aquilo. Não é pecado. Só que Salomão, ele pediu o melhor da terra, sabedoria. Porque quando você tem sabedoria, você não age mais por si só, você age segundo a vontade do Senhor. Você não faz mais o que você quer, você faz aquilo que o Senhor mandou. Isso é sabedoria.
O Senhor me leva ao Salmo 127. O Senhor está falando sobre reconstrução. O que o Senhor quer falar para nós naquele lugar? E Deus falou no meu coração que Ele está falando não só da estrutura física de um templo, mas de nós que somos templo do Espírito Santo. Como está a sua estrutura? Como você está? Eu sei que todos que estão aqui são servos do Senhor, mas os que estão fora pode ser que não sejam. E às vezes, mesmo os que estão aqui dentro, às vezes as lutas vêm e a nossa estrutura é abalada. Mas às vezes a luta vem tão forte que a gente não consegue encontrar direção. Mas o Deus que nós servimos é o Deus da direção. O Deus que nós servimos é o Deus da resposta. Não existe nada que fique oculto aos olhos do Senhor. Não existe nada que o Senhor não possa resolver. Só que ontem eu estava numa vigília e o irmão estava pregando sobre para se cheios do Espírito Santo, e ele usou uma ilustração que eu achei interessante, que ninguém vai guardar nada valioso dentro de um vaso sujo. Não vai. E assim é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a joia mais rara, é aquilo que nos impulsiona, é o Deus, aleluia, da Trindade, que habita dentro de nós. Mas como habitar dentro de nós, se precisa haver retirada de coisas que o Senhor não quer que esteja dentro de você? Quando eu falei sobre a amizade, sobre a mesa cheia, às vezes a gente não sabe dizer um não, porque vai embora. Eu não vou dizer não para o meu filho que está na prostituição, porque se eu disser ele vai embora. Só que o amor de Deus nos diz que é diferente. Quando você tem uma casa, você tem uma família, e você é servo do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, você tem que ter um posicionamento de santo. Nós precisamos 24 horas por dia pedir ao Senhor: limpa-me, purifica-me, santifica-me. A própria palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia! E como é que eu posso impactar a minha casa? Não era nada disso que eu escrevi. Como que eu posso impactar a minha casa se eu mesmo preciso de mudança? O Senhor está falando para mim e para você nesta noite. Eu quero fazer algo dentro da tua casa. Eu quero alcançar a tua parentela. Eu quero que você seja uma referência por onde você passa. Mas chegou o tempo de você tirar tudo aquilo que te impede de estar perto de Deus. Às vezes é uma coisa simples. Às vezes são pequenas coisinhas. Hoje mesmo eu estava vendo, eu não tenho hábito de mexer no TikTok, não tenho. Mas o Wagner me mandou um vídeo sobre medicação, umas coisas assim. Aí quando você abre o TikTok, abre tudo, né? Aí veio falando, né, sobre as questões sociais, que as pessoas se mostram na rede social de uma forma, querem uma vida linda. Eu me apresento aqui, né, serva de Deus Altíssimo, mas quem te conhece é Deus, e você sabe muito bem aonde que Deus precisa mudar, aonde que Deus precisa limpar. Deus precisa trabalhar dentro de mim, dentro de você, para que algo extraordinário aconteça. A sua família é um presente de Deus. Aleluia! O Satanás, ele não está brincando quando diz a palavra de Deus que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir você e quer destruir a tua casa. Ele quer destruir os projetos do Senhor. Ele quer fazer você desistir e parar no meio da caminhada. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer
Não é fácil mudar o vocabulário. Tem gente que fala bonitinho na igreja, mas dentro de casa é palavrão, irmão. É uma vergonha. Só que há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. E a palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se você falava, você não fala mais a partir de hoje. Oh, glória. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas hoje você está sabendo. Verdade. Não dá. Aleluia. Aleluia. Como ficar edificado? É fazer aquilo que Jesus quer que você faça. É estar firmado na rocha que é o Senhor nosso Deus. Não é pegar simplesmente, às vezes acontece muito nas lutas das famílias, pastor. Acontece assim: nossa, eu comprei aquele carro que era para a obra do Senhor e agora eu não tenho condições de pagar, eu estou enrolado, eu não sei o que eu faço. Acontece isso? Muitas vezes a gente escuta falar. Mas você perguntou ao Senhor se era para comprar esse carro? Meu Deus, aleluia. Ah, eu abri aquele ponto de pregação, mas não foi ninguém. Na primeira semana foi um, foi outro, mas depois não foi. Deus mandou, irmão. Aleluia, a palavra dura, mas isso aqui fala o meu coração. Eu tenho vários desejos. Eu tenho vontade de pegar minha casa, vou passar para cima, transformar embaixo de um terra. Mas Deus não mandou. Deus não mandou. Enquanto isso a gente só ora e obedece às vozes do Senhor. Mas isso não quer dizer que você não vai estar fazendo a obra de Deus. Edifique a tua vida na rocha que é Cristo e seja um exemplo dentro da tua casa. Glória. Edifique a tua vida na rocha que é Cristo, para quando o teu filho olhar para você e dizer assim: o meu pai era assim, mas hoje ele mudou. Depois que o meu pai e a minha mãe conheceram Jesus, Aleluia. tudo mudou lá em casa. Porque o Senhor, ele vai cuidando. Por que a gente Por que a gente trabalha tanto, gente? Trabalha demais. Eu sei que a Michelle trabalha bastante, pega barco, volta. Eu sei que a gente precisa trabalhar. A Bíblia fala ser como uma formiga, ó preguiçoso. Porque tem gente que não quer trabalhar, diz que foi chamado para fazer a obra e está querendo mesmo é outra coisa. Menos fazer a obra do Senhor. Mas, irmãos, nós precisamos saber medir as coisas. Tem um ditado que diz que tudo demais é sobra. Se o trabalho está me tirando da presença de Deus, olha ao Senhor e veja se essa porta foi Ele mesmo que abriu. Meu Deus. Que a gente não foi, não. Mas você se empolgou por causa da necessidade financeira. Eu lembro que uma certa feita eu estava desempregada e eu orava a Deus e a porta não se abria. Não se abria. Surgiu o meu marido. A gente estava namorando, gente, faz tempo. Surgiu uma proposta. Eu sempre trabalhei em hotelaria, pastor. Trabalhei em hotelaria há muitos anos. Surgiu uma proposta de eu trabalhar na gerência lá em Goiás. O salário inicial, R$14.000, na época, bota 15 anos atrás. R$14.000 salário inicial. Depois de 3 meses ia para 20. Poderia levar o namorado, que ainda não era meu marido. Olha só, olha o paquete. Vai te dar casa, vai te dar plano de saúde, vai te dar moradia, casa, carro, plano de saúde. Para você e para o seu companheiro. Nossa, irmãos. Na hora eu falei: eita, Deus trabalhando. Aleluia, Deus abriu a porta. Olha a maravilha. Cheguei para ele, ele cheguei sem namorado, né? Alguns meses, 2, 3. Olha, surgiu uma oportunidade assim, Deus abriu a porta. Ele só olhou para minha casa e lá. Então a gente encerra aqui. Aí eu falei: Jesus, que é isso? Ele falou: olha, Fred, impossível eu sair de Angra assim. Mas eu não vou te prender, nós estamos começando agora. Então vai você, né? Se for Deus na tua vida, que Deus te abençoe lá. Mas a gente encerra aqui e vida que segue. Eu amei, mas eu falei: Jesus, que decepção. O Senhor abre essa porta para mim e o vaso não quer ir comigo? Aí eu vou para a igreja, para a minha igreja, Igreja Batista Monte Calvário. Estava visitando lá, eu sentava lá atrás. Eu era visitante ainda. Eu congregava no areal, pastor Henrique.
te tirar da presença. Não aceita. E voltou para a pregação, porque Deus, né? Falei, Jesus. Se já falei com o pastor da igreja, o pastor só lembra? Então, irmãos, era lindo, brilhava, era atraente, era uma condição boa, mas não era para construir minha família. Se eu tivesse ido para lá, não tinha filho hoje. Então o que a gente tem que fazer? Buscar em Deus direcionamento. A sua casa pode até estar confusa hoje, mas o Senhor, Ele tem poder para mudar e colocar tudo. Edifique a tua vida no altar do Senhor. Coloque os seus projetos nas mãos do Senhor. Não faça, eu aprendi isso na minha caminhada. Não escreva os seus sonhos igual a gente fazia antigamente no culto da virada. Chega para o Senhor com a folha em branco e fala: Deus, escreve aqui tudo que tu tens para mim. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nada dá errado. É tudo certo. Quando nós projetamos tantas coisas, mas que não estão no plano do Senhor, vão te tirar da presença, vão te levar para o buraco, vão te afastar da casa de Deus. Mas irmão, eu preciso trabalhar, eu sei. Olha a Deus, que Deus vai fazer coisas grandes. Aleluia! Eu vim aqui para trazer uma palavra de ânimo para esta igreja nessa noite. Levanta a tua cabeça. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua casa. Não vai morrer ninguém. Aleluia! Por quê? Porque Deus é a rocha a qual a tua casa está estruturada. Você está edificado em Cristo Jesus. Mas tem coisa errada, Deus vai colocar no lugar. Você precisa mudar. Lá em casa a gente não tinha mesa, eu comprei uma mesa, porque eu quero sentar à mesa para almoçar, sentar à mesa para tomar café. Eu quero, irmão, nós temos que fazer isso. Mudar as atitudes das crianças. Crianças precisam receber a palavra de Deus. Crianças precisam ser edificadas pelo poder da palavra. Existem pessoas que levam esses pequenininhos assim, ó, para a boca de fumo. Levam pequenininhos assim para o centro de macumba. É verdade, irmãos. Eu sou professora, eu vejo muita coisa. Eu vejo muita situação. Crianças sendo envolvidas pelas artimanhas de Satanás com cara de bondade.
você como é que está? Como está a tua estrutura? Como está a tua saúde física e emocional? Como estão os seus sentimentos? Como está a sua vida espiritual? Porque a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. A gente luta 24 horas para ter uma casa melhor, para ter um carro melhor, para poder não faltar nada dentro de casa. É luta todos os dias, uma batalha. Mas como está você? Como está? O que adianta uma casa imensa dentro de um condomínio fechado, com carros à sua disposição? O que adianta uma conta bancária farta, abastada, cheia de dinheiro, se a presença de Deus não estiver contigo? Quando a trombeta tocar, vai ficar casa, vai ficar carro, vai ficar dinheiro, vai ficar tudo aí. Hoje é culto da família para você entender. Você e eu precisamos nos levantar como autoridade dentro da nossa casa, colocar tudo em ordem, falar: ó Senhor, eu sozinho não consigo, mas o Senhor é comigo nesta peleja. O Senhor tem poder para mudar essa história. O Senhor pode trazer meus filhos de volta. Não, às vezes não é preciso você ir lá buscar. Volta a orar de madrugada. Aleluia. Quantas vezes Deus nos desperta de madrugada, e ao invés da gente orar, a gente pega, vai no banheiro e volta para a cama e dorme de novo. Estou cansado, amanhã eu trabalho. E Deus está falando: chegou o tempo de guerrear, meu filho. Chegou o tempo de guerrear, meu filho. Chegou o tempo de se levantar, para que a tua casa todinha esteja alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Irmãos, eu não posso passar disso aqui. A palavra que eu tenho para você nessa noite é: edifique a sua vida no altar do Senhor. Seja um exemplo para os teus filhos. Mostre para ele aquilo que Deus fez na tua vida. E se prepara para viver todas as promessas. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que ia salvar, ele vai salvar. Se ele falou que ele vai trazer, ele vai trazer. Se ele falou que vai tirar do leito do hospital, ele vai curar. E pode ser agora, se você quer. Porque Deus não está preso no tempo. Aleluia. O passado, o presente e o futuro estão todos no linear. Ele contempla tudo do alto. Ele sabe o teu pensamento. Ele sabe as suas dores. E ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: filho, você é meu. Eu te escolhi. E a tua casa é edificada na rocha. Então só muda a postura a partir de hoje. Começa a buscar, a voltar às primeiras obras. Voltar ao primeiro amor. Tem um corinho que fala: quero voltar ao início de tudo. Volte a ser aquele que orava. Volte a ser aquele que consagrava. Volte a ser aquele que buscava os que estão caídos. E olha, não é só para a tua casa, não. É para a tua parentela e para aqueles que estão ao seu redor. Nós somos chamados como igreja, chamados para fora, chamados para fazer a diferença. Eu tenho certeza que quando Deus começar a agir dentro da tua casa, os teus vizinhos vão falar: tem coisa diferente ali. Aleluia. Deus está trabalhando, Deus está mudando. Eu já ouvi assim: se Deus fez na tua vida, pode fazer na minha também. Aleluia. Que você seja um exemplo nas mãos do Senhor. Que o Espírito Santo possa cuidar de você nos mínimos detalhes. Que a sua vida seja edificada na rocha que é Cristo. Que você possa ter os seus filhos no altar. Que não possa faltar nada dentro da tua casa, porque Deus é Deus de provisão. Que o Espírito Santo seja o centro. Que ele sonde o teu coração. Que ele vai aonde você não possa ir. Eu creio certamente que hoje você sai daqui diferente em nome de Jesus. Certo de que Deus está agindo dentro da tua casa. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos. E quando forem orar, não se esqueçam de orar por mim. O inimigo não vai destruir a tua casa. O inimigo não vai destruir os teus filhos. Deus vai